Sejam bem-vindos novamente. Espero que melhore agora a nossa conexão. Espero que não trave a nossa palestra aqui nesse congresso. Vocês merecem mesmo o melhor por estarem dedicando e entregando o tempo de vocês para se aperfeiçoarem, para aprenderem melhor como que funciona. Qual o tema da live? Está fixado aí no comentário. Os poderes da comunicação para te auxiliar na sua aprovação. Bem, acredito que estejamos agora com a imagem e o som ok. Vocês podem me sinalizar se tá tudo ok? Que bom, Natália, que bom que estava gostando. Isso, o tema está fixado. Perfeito. Manda coraçõezinhos, gente, para sinalizar se tá tudo bem. Agora, com som, imagem, se tá tudo beleza? Anotando tudo, hein? Isso é bom demais. Isso é muito bom. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer uma revisão do que a gente disse e dar continuidade, porque eu preparei algo muito, mas muito legal para vocês, exatamente para que vocês não só tenham acesso a essa dimensão da comunicação e utilize ela a favor de vocês para que vocês conquistem a tão almejada aprovação. Então, vamos lá. Eu comecei a live falando sobre diálogo interno, comunicação intrapessoal, aquele diálogo que você trava consigo mesmo. Então, eu falei que existem 4 padrões de diálogo interno. O autocrítico, que é aquele que nunca se acha merecedor. Ele, às vezes, até não se aventura, né, ou não tenta fazer um concurso com um nível maior, com um salário melhor, porque ele não acredita em si. Ele nunca se acha pronto, ele sempre se acha aquém daquilo que ele conquista, daquilo que ele merece. Existe o catastrófico, que é aquele que superdimensiona os obstáculos, superdimensiona os problemas, é aquele que sempre vê tempestade em copo d'água. Existe também o vitimista, que é aquele que está sempre delegando a um terceiro as consequências, né, das coisas que acontecem consigo. Então, nunca é ele o responsável, nunca está nas mãos dele a mudar a rota. Então, sempre é um terceiro o responsável pelas coisas que estão acontecendo. E, por fim, o autoexigente. É o perfeccionista por excelência, que não basta estudar, tem que estudar, roteirizar, esquematizar, fazer mapa mental, tem que ter, não é uma caneta não, tem que ter 100 canetas. Por quê? Porque cada anotação, cada subtítulo, cada linha, cada artigo tem que ter uma cor. Então, a ideia é que ele acaba perdendo tempo, ou ela, né, acaba perdendo tempo com outras questões que não vão agregar necessariamente no estudo. É aquela ou aquele que segue ali, arrisca o edital, né, sem permitir qualquer tipo de adaptação. Então, pessoas autoexigentes, elas acabam exigindo muito de si, acabam se sentindo muito sobrecarregada e o pior, acaba descontando em quem está do lado. Então, quem convive com autoexigente sabe que sofre. Por quê? Porque o autoexigente, como ele exige muito de si, ele também quer que os outros sigam o mesmo padrão. E tem uma coisa que eu sempre falo, gente, não existe certo ou errado. Não existe ser autoexigente é ruim, ser autocrítico é bom, ser vitimista é ruim, ser catastrófico. Não existe. O que existem são pessoas que foram criadas, que foram inseridas em contextos que fazem com que ela adquira esse tipo de padrão. Mas permanecer com esse padrão é uma escolha. Então, eu trouxe para vocês um antídoto. Porque quando você ouvir essa vozinha,
A ideia é que você fale ou dialogue com ela, que você tenha uma persona para dialogar com ela. Então, quando vier aquele sabotador, aquela vozinha sabotadora de dizer, olha, você não faz jus, você não vai conseguir, isso é demais para você, tenta um nível médio, porque nível superior você vai, né, acabar se prejudicando. Coloca uma persona para dialogar com essa sua... Gente, isso é coisa de maluco, Évila, né? Não, gente. É o que eu tava falando e a live deu uma travada. Nós pagamos caro para ter uma sessão de hipnoterapia exatamente para colocar uma nova programação mental, exatamente para dialogar com esse padrão que está nos acompanhando há muito tempo. Então tem pessoas que pagam 500, 600 reais em uma sessão de hipnoterapia para poder fazer esse realinhamento de padrão interno. Então crie, isso não é coisa de maluco não, isso funciona de verdade. Eu tava até dando um exemplo meu, eu sou muito autoexigente, perfeccionista ao extremo. E às vezes eu me atrapalho exatamente porque eu quero fazer perfeito, não adianta fazer o feito, tem que ser o perfeito, e eu acabo não dando conta. Isso gera estresse, isso gera ansiedade, eu acabo descontando na comida, eu acabo ficando muito ansiosa. E quem que se prejudica no final das contas? A própria pessoa. Então, é importante, resumindo aqui esse primeiro poder, que você compreenda isso é técnica de autoconhecimento. Tem pessoas que talvez passe a partir de agora a observar esse tipo de padrão interno, que até então convivia, mas não tinha noção do como que isso pode impactar ou do como que isso está impactando em sua vida, no alcance de seus objetivos. A ideia que eu quero trazer aqui é ampliar a concepção de comunicação de vocês e fazer com que a comunicação de vocês se converta em aliada na sua aprovação. Minha proposta com essa palestra aqui de hoje é essa. Pô, que coisa boa, Gelli falando da oratória. Daqui a pouquinho eu falo dela. Aliás, né, já que estou falando da oratória, vamos lá. Eu sou, né, uma especialista, não só em comunicação, mas também em oratória. A oratória, acredito eu, que vocês saibam, que seja a arte de falar em público. Só que eu não ensino apenas a oratória básica, ou seja, como que você se comunica corporalmente ou não verbalmente, como que você projeta a voz, eu ensino isso também. Mas, por ser da área de carreira, né, por ser da área de gestão, eu trago sempre a questão da comunicação estratégica, que é o que eu ensino, por exemplo, para aqueles que vão para a fase oral de uma prova, como o Ministério Público, né, como a magistratura. Por quê? Porque muitos chegam achando que a única coisa que tem que mostrar é o conhecimento técnico. E aí eu entro com a comunicação estratégica, que tem tudo que ver com uma das dimensões da oratória. E a comunicação estratégica, ela envolve o quê? Ela envolve você organizar os pensamentos de maneira estratégica para que você atinja o seu objetivo. Você está... mas o que isso tem a ver com concurso público? Eu nem penso em fazer concurso para MP ou para juiz. Não se preocupe, porque o que eu vou trazer aqui é o conceito de comunicação estratégica que está dentro de oratória. Porque eu digo sempre, né? Quem se evidencia, quem se comunica, se evidencia. Então, quando você estiver em evidência, é importante que você aproveite a oportunidade para, obviamente, evidenciar seus valores, suas competências, seus saberes. Então, é muito importante todo esse processo. Mas como é que eu vou converter isso para a preparação de um concurso público? Gente, é uma coisa que eu falo sempre. Não existe bom comunicador de improviso. O bom comunicador, o comunicador estrategista, o comunicador profissional, ele roteiriza o que vai falar. Ele estrutura, ele organiza o seu pensamento. Por isso,
Prezado concurseiro, prezada concurseira, aprenda a sistematizar o seu pensamento para organizar o seu conteúdo. Como assim, Évila? Existem algumas estratégias que você usa tanto na oratória quanto que você usa para estudar para uma prova de concurso. Por exemplo, estruturar em perguntas e respostas. Você, inclusive, vários livros de concurso público fazem essa estratégia. E por que eles fazem essa estratégia, Évila? Tem alguma coisa de especial? Claro que tem. Isso é PNL, é programação neurolinguística. Nosso cérebro, ele gosta do caminho mais fácil. Então, para que a gente vai dificultar ele? A ideia é que a gente realmente utilize o nosso cérebro ao nosso favor. Uma técnica seria escrever perguntas seguidas de respostas como uma forma de estruturar o seu conteúdo. Uma outra forma de você estudar, ou uma outra forma de você sistematizar o seu conteúdo, é colocar eles em métodos. Como assim, Évila? Isso, aliás, a pergunta já é uma metodologia. Então, vamos supor, o assunto vou puxar para o meu lado, que é a matéria que eu mais amava, né, ensinar. Aliás, amo língua portuguesa. Eu tenho certeza que é a prova que vocês fazem com o maior amor, porque vocês também devem amar a língua portuguesa. Manda coração aí para quem ama a língua portuguesa, quem acha a língua portuguesa a matéria mais extraordinária, a mais apaixonante. Poxa, gente, não tá tendo coração. Por favor, gente, manda coração, se solidariza comigo. Diz que vocês amam português também, diz. Português, gente, é uma das línguas mais lindas do mundo. Eu posso garantir isso para vocês. É uma das mais lindas do mundo. Então, por exemplo, tem um assunto que meus alunos sempre tinham dúvida, que é o tal do que e o tal do se. O que e o se podem ser várias coisas na língua portuguesa. Conjunção integrante, pronome relativo, conjunção adverbial, poderia ser pronome interrogativo, poderia ser um objeto, aí mistura com a parte da sintaxe, enfim. Como que eu posso organizar isso? Através de números. Então, eu sei que, por exemplo, o que pode ser 7 coisas na língua portuguesa e o se pode ser 9 coisas na língua portuguesa. Quando eu coloco números, eu parametrizo, então eu já sei. Então, por exemplo, requisitos, e aí você sistematiza em quadros sinópticos. Isso é muito explorado na área do direito. O que é, quais as espécies, então tudo... Eu tô achando, meu Deus, o que é isso? Eu amo português, gente, amo português, amo. Desde pequenininha, sério mesmo, amo a língua portuguesa. Tanto que muitos juristas, inclusive, né, muitos professores estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque eles esquematizam, porque eles sistematizam, eles facilitam. Só que eu digo pra vocês, eu digo assim com toda garantia, se vocês mesmos fizerem esses esquemas, se vocês mesmos organizarem de acordo com seus critérios, vocês não só vão fixar mais o conteúdo, como também vocês vão acabar criando o hábito de organizar o pensamento. Vocês acabam criando o hábito. E, gente, quem aprende a organizar o pensamento se comunica melhor, faz a gestão da sua vida melhor, faz a gestão dos seus relacionamentos melhor. Vocês não têm noção do efeito disso. Eu brinco, gente, até para uma DR, organize o pensamento, sabe por quê? Porque uma palavra, uma vez dita, não tem como voltar atrás.
Então você não tem depois como consertar. Aí é bom você fazer uma limpa, né? Botar aí, avaliar o que é que de fato é necessário fazer, o que é que é necessário falar, até porque objetividade é a alma do negócio. Você entregar o máximo que você puder, no mínimo de tempo, isso é a excelência na comunicação. Tudo bem? Então a ideia é essa. Ok, Évila, entendi. Entendi perfeitamente esses dois poderes da comunicação no antes. Ou seja, naquele momento em que eu estou me preparando. Então, eu preciso ver a questão do meu diálogo interno, para que ele não afete minha autoestima, minha confiança. E eu ainda tenho que ver a questão da organização. Então, eu dei aqui alguns métodos. Você pode organizar em forma de perguntas e respostas, você pode organizar em números, você pode organizar em fórmulas, você pode organizar em quadros sinópticos, em mapas mentais, em design thinking e outras tantas metodologias, né, para que você, de fato, consiga organizar o seu pensamento. O bom comunicador, ele organiza a sua fala antes de se pronunciar. Muito bem, mas agora eu vou mudar de tema, porque não é que mudar de tema, né? Eu vou mudar do momento em que vai acontecer agora a sua situação. Agora tá você e a prova. Como é que os poderes da comunicação vai te ajudar nisso? É você com a prova, é o dia D, é o momento crucial. Vamos lá? Quem aqui já marcou? É assim, você estava lendo a prova e aí você vai lá e marca a letra A. Mas aí depois você avalia e acha que a letra D está certa. Aí você apaga a letra D, ou melhor, apaga a letra A, marca a letra D e depois, quando sai o gabarito, adivinhe, era exatamente a A que estava correta, ou seja, a primeira questão que você marcou. Quem já viveu esse tipo de situação? Quem já viveu esse tipo de situação, manda coração para mim. Marcou a certa, apagou, marcou a errada, depois, quando foi conferir, a questão estava... De fato, a primeira era a que estava correta. Pois bem, não, não faça pergunta difícil. Quem já viveu essa situação? Gente, eu já perdi uma vaga de concurso porque em 7 questões eu fiz isso. 7 questões. Isso me fez ser eliminada, ficar abaixo da nota de corte. Muito bem, então veja que isso acontece, né? É uma dor real de vocês. Mas Évila, o que isso tem a ver com comunicação? Lembra de onde que eu comecei? Comunicação intrapessoal. Gente, é exatamente a tal da insegurança, o tal do diálogo interno que fica dizendo pra você, você não é tão inteligente assim pra achar a resposta logo de cara. Olhe que você deve estar se precipitando. Então, deixa eu dar uma dica pra vocês. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Gente, sempre o nosso cérebro vai processar primeiro a resposta certa. Somos nós, com o nosso diálogo interno altamente sabotador, que faz com que a gente oscile e marque a errada. Confiem no taco de vocês. Confiem que se marcou a letra A primeira que lhe veio como certa, marca a letra A e vai embora. Vai embora, pula de questão. Beleza? Então, primeira dica é essa. Eva, mas isso é muito genérico. Isso é comprovação, isso é estudo, isso não é da boca para fora. Então, vai lá e marca e vai embora. E se porventura você não marcou, é porque não era para marcar mesmo, é falta de conhecimento ou porque se confundiu, acontece. Você é ser humano, você e faz parte da nossa essência ser assim. Então, relaxa, segue o barco. Tudo bem?
Outra coisa, da mesma forma que para ser um bom comunicador, você precisa de estratégia, para fazer uma prova, você precisa de estratégia também. E vai aí uma dica. Então, a mesma estratégia que você utiliza para organizar seus pensamentos, você também deve utilizar para ser estratégico em na hora de você fazer uma prova. E Évila, como é que a gente faz isso? Sempre comece com as questões que lhe são mais tranquilas de resolver. Sempre comece com as questões que você tem mais facilidade. Mas sério, Evelyn, isso interfere? Isso é estratégia. Lembra que eu falei que para ser um bom comunicador, você precisa planejar, você precisa estruturar o seu pensamento, porque não existe bom comunicador de improviso. Você precisa realmente organizar as ideias no seu cérebro para depois, compartilhá-la, para depois você se apresentar. Pois bem, da mesma forma, engane seu cérebro. É isso mesmo. É o seguinte, quando você vai pro caminho mais fácil, quando você vai para o caminho que lhe dá mais prazer, que lhe é mais confortável, aquelas questões que você resolve com a maior facilidade, não deixe elas para o final. É o contrário. Deixe elas logo para o início. Garanta. Gente, começou a travar? Agora eu já não sei mais o que eu faço. Gente, me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Ouvindo bem, gente? Tá travando? Como é que tá aí? Me dá um feedback. Tá normal? Então vou continuar. Então, bom, onde é que eu tava? Eu estava falando sobre a questão de organizar. Então, o seu cérebro, ele vai, obviamente, cansar menos se você começar por aquelas questões que lhe dão mais prazer em resolver, que você tem mais facilidade em resolver. É como se você, entre aspas, enganasse seu cérebro e levasse ele para uma área mais confortável. E você, além disso, aumenta a sua chance de acerto. Sua mente está relaxada, você gosta do conteúdo, você tem facilidade em resolver aquele tipo de questão, você se dedicou mais. E aí, então, depois que você fez esse mapeamento das questões que te dá mais, que você tem mais afinidade, agora sim, resolve e segue o barco indo para as de nível intermediário e deixando as mais complexas até para o final. Por quê? Porque algumas bancas lhe permitem, inclusive, não responder, como é o caso do CESP. Então, existem bancas, se você não quiser responder, pronto, tranquilo. Então, a ideia é que você consiga, fazer isso dentro da prova, dentro daquele momento. E uma outra dica, gente, diz respeito à interferência da comunicação e da concentração. Nós precisamos nos concentrar. Se fala muito hoje, é uma palavra muito, muito explorada, a questão da produtividade. Produtividade é estado de presença. Você quer ser produtivo? Você quer ser produtiva? Esteja presente naquele momento. Não deixe que nada atrapalhe você. E comunicação e produtividade tem tudo a ver. Então, a primeira coisa é afaste-se de todo e qualquer ruído. Ruído de comunicação, sim. Se afaste de todo e qualquer ruído que possa interferir na sua concentração. Évila, mas eu gosto de ouvir uma música clássica enquanto eu estou, um jazz, enquanto eu estou estudando. Isso não é ruído. Isso é algo que lhe traz uma sensação de bem-estar. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que até esse tipo de música pode dispersar. Então, não façam
aquilo, ou melhor, cada um conhece a sua realidade. E na hora da prova, essa concentração é mais importante ainda. É porque você realmente deve focar no presente. Independente de resultado X ou Y, independente se seu colega do lado, se seu concorrente ali já entregou a prova ou não, se aconteceu algum BO dentro da sala. Gente, a ideia é manter-se presente. Ou seja, ser focado, ser focada. E isso vai fazer diferença. Por quê? Porque se você se dispersar com todo e qualquer ruído, né, de comunicação, inclusive os ruídos internos, aqueles pensamentos que não param e que você não consegue silenciar, né, os pensamentos, fica a dica, tá bom? Então, quanto mais você treinar seu cérebro para se organizar, para se manter presente, melhor. Por isso, quem está na vibe de concurso, praticar meditação é muito importante. A meditação, ela auxilia no controle da ansiedade, ela dá a você esse estado de presença e ajuda você a aumentar a produtividade. Então, é uma dica que extrapola a comunicação, mas é para que você se comunique e se conecte com você mesmo. E isso vai interferir nos seus resultados. Foi estudar a banca bastante, mas não foi dedicação total. Ou seja, estudar a banca, isso é estratégico. Quando você estuda, eu pelo menos fazia isso, quando eu ia ensinar língua portuguesa, a primeira coisa que eu fazia era estudar, né, o perfil, né, da banca. Então, isso é o básico. Por quê? Porque um assunto ele pode ser cobrado de diversas formas, a depender, né, da banca que organize. Tem umas bancas que são mais decorativas, tem outras bancas que são mais contextualizadas, outras bancas adoram cobrar nota de rodapé, aquilo que, né, quase que ninguém explora, outras não, é letra da lei, né, é gramática pura. Isso vai realmente depender cada um do perfil de cada banca. Perfeito. Muito bem, então como é que está sendo estruturada aqui a nossa participação? A primeira parte da nossa palestra aqui, da nossa live foi como a comunicação ela pode me ajudar antes, ou seja, na preparação. Então eu falei da comunicação interna, do diálogo interno, e falei, obviamente, da nossa necessidade de organizar os pensamentos. Depois eu falei da comunicação durante a prova. Nós precisamos, né, ter, obviamente, essa clareza. E agora vai a última dica de durante a prova. O que é uma banca? A banca é quem organiza a prova. Então, existe a CESP, existe a Fundação Carlos Chagas, existe a Fundação Getúlio Vargas, a ASAF. A depender do concurso que você queira, existe uma banca que vai organizar, né? Uma que produz a prova. Perfeito, isso mesmo. Gente, agora vamos lá. Quem aqui já se equivocou numa questão da prova, não por desconhecer o conteúdo, mas simplesmente porque errou na interpretação? Isso é muito comum. A pessoa sabe, a pessoa está segura do conteúdo, ela tem plena noção, né, do que é o conteúdo tecnicamente. Contudo, acontece de ela acabar marcando uma opção errada por questões interpretativas. E isso tem que ver com uma coisa chamada de filtro de comunicação. Como assim, Évila? Isso tem que ver com interpretação. Então vamos lá. Existem 3 pecados capitais de interpretação: a extrapolação, a redução e a contradição. Normalmente, e aí vai dica para concurseiro de área jurídica. E aí vai dica para quem quer concurso na área ou que envolve direito, polícia, tribunal, e quem quer nessa área vai aí. Anota o que eu tô dizendo. Olha, isso é muito importante. Não coloque palavras na boca do seu avaliador. Aí, Évila, o que é isso? Isso é problema de filtro de comunicação. Tem pessoas que quando estão estudando, né, ou melhor, lendo a questão,
começa a especular, a colocar situações que a questão simplesmente não fala nada. A pessoa vê testemunha onde não tem. Ela vê agravante onde não tem. Ela vê causa de atenuação onde não tem. Ela vê um monte de coisa, mas porque o filtro dela colocou aquilo ali. Então, gente, lembrem do seguinte: resolvam a questão com base nas informações claras que estão escritas na prova. Não botem palavras na boca do seu avaliador. Não interprete de maneira contrária. Ele disse A, você entendeu B. E nem faça reduções. Ou seja, pegue um exemplo e coloque isso como regra. Normalmente quem faz isso nas provas de concurso acaba se dando mal. E isso vale para prova de português, isso vale interpretação de texto, isso vale para provas de conhecimentos gerais, atualidades, isso vale para as provas jurídicas, ou seja, para as provas de questões jurídicas. Mais uma vez eu repito, porque isso é importante. Não coloque palavras na boca do seu avaliador. Não coloque palavras a mais nas questões que vocês estão resolvendo. Fechado? Agora, eu já estou vendo a sua aprovação. Eu já estou vendo você trabalhando no tribunal, na polícia, no banco, onde quer que você queira estar. Eu já estou vendo você lá. Agora vamos lá. Como que minha comunicação vai ajudar depois de eu ser aprovado? Uma vez empossado, uma vez no exercício da minha atividade. Sim, gente, eu creio que quem está aqui assistindo essa live, assistindo, se dedicando, se empenhando, dedicando tempo para assistir, com certeza vai sair na frente. Ou vocês acham que é todo mundo que tem acesso a esse tipo de conteúdo? Não é. Então, vamos lá pensar positivo e eu vou encerrar, né? Qual o seu Instagram, amada? Évila Carreira Palestrante. Vou falar daqui a pouquinho. Então, gente, vamos lá para encerrar essa parte do pós, já você na aprovação. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu sou realmente mentora de muitos profissionais que estão, né, no mercado. E eu digo para vocês, nem sempre conteúdo técnico é o que vai fazer com que você se destaque. Escreve o que eu tô te dizendo. A capacidade de bem se relacionar é o que vai fazer a diferença em tudo na sua vida. Investir na sua comunicação é investir em seus relacionamentos, é investir em sua carreira, independentemente do que você escolheu exercer. O bom profissional não é só aquele que tem meia dúzia, lotado de certificado na parede, não. O bom profissional, ele é aquele que sabe se relacionar. E a comunicação é o elemento crucial dos relacionamentos. A comunicação, ela define a qualidade, a saúde dos relacionamentos. Se você quer ser um bom profissional, saiba se relacionar com as pessoas. Saiba se comunicar com as pessoas. Saiba se comunicar com os seus colegas de trabalho. Saiba se comunicar com os seus superiores. E, principalmente, saiba se comunicar com os cidadãos que você vai servir. Porque quando você quer ser aprovado num concurso público, você quer ser um servidor. E servidor é aquele que escolhe como verbo na vida servir as pessoas. E você vai precisar ter uma boa comunicação para saber servir adequadamente. Sua postura, a forma como você fala, a forma como você conduz a sua vida é que vai revelar se você está apto ou não a servir. Porque é isso que você está escolhendo ser,
um servidor. E arremato os poderes da comunicação, encerrando com um dos poderes mais importantes, que é o poder de criar a realidade. Nós temos esse poder dentro de nós, mas infelizmente não utilizamos da melhor forma. Então, saibam comunicar para o universo o que vocês querem. Em minhas palestras eu não consigo trazer ele, mas com uma palestra em minha casa, eu consigo trazer ele, que eu sempre cito nas minhas palestras que eu ministro pelo Brasil. Já tive até a oportunidade de ministrar palestras nos Estados Unidos. Tá aqui, meu livro dos sonhos. E eu coloquei neste livro, eu comuniquei para o universo através de imagens tudo que eu desejava para mim, tudo que eu desejava realizar. Aqui tem o livro que eu sonhei escolher e que foi publicado. Aqui tinha ou tem um sonho, um dos maiores sonhos da minha vida, que era esse aqui, ó, ser mãe. Era o maior sonho que eu queria realizar. E eu ainda coloquei dessa forma: um menininho, uma menininha, e comuniquei para o universo o quanto que eu queria ser mãe. E eu digo a vocês, sofri muito para ter meu primeiro filho. Mas quando eu vi esses dois seres de luz entrarem em minha vida, do jeitinho que eu coloquei, um menino e uma menina, Juan Davi e Vida Maria, eu aprendi o quanto que a comunicação ela é poderosa. Então eu digo para vocês, comuniquem para o universo o que vocês querem. Comuniquem que vocês querem ser aprovados no concurso X. Se visualize, se é polícia, se visualize você fardado, você fardada. Se é para um cargo de magistratura, se imagine na toga. Se é um caso do Ministério Público, enfim, coloque o brasão, visualize a instituição que você quer servir. Trabalhem essa comunicação para o universo, porque essa comunicação vai impactar decisivamente na vida de vocês. E Évila, você quase não falou de oratória, você quase não falou da arte de falar em público. Quem quiser ter acesso, gente, a mais informações sobre técnicas de comunicação, como superar a timidez, como se tornar um bom comunicador, como encantar pessoas com a arte da comunicação, me segue no Instagram, Évila Carreira Palestrante, no Facebook, Évila Carreira Palestrante, no canal do YouTube, Évila Carreira Palestrante. E você me encontra, né, em todas as redes com esse nome, Évila Carreira Palestrante. E em breve eu vou estar lançando um desafio exatamente para aquela pessoa que quer eliminar de vez o medo de falar em público. Eu garanto que em 7 dias é mais do que suficiente para que essa pessoa adquira a arte de se comunicar. Então, eu convido vocês a irem lá no meu Instagram, a curtirem, comentarem, compartilharem. E eu quero muito que vocês me marquem, me digam o que vocês mais gostaram. Qual foi a dica que vocês mais gostaram desse nosso momento? Coloca lá, né? Marca Évila Carreira Palestrante e eu vou ter o maior prazer de repostar. Para mim, isso aqui é minha missão de vida. Eu tenho prazer em realizar isso aqui. Eu tenho meus olhos brilham, porque eu sinto que quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou cumprindo com a minha missão. E para encerrar a nossa live, eu vou declamar um poema para vocês. Esse poema define muito minha vida, define muito minha filosofia, das coisas que eu acredito.
E esse poema diz assim: ainda pior do que a convicção do não é a incerteza do talvez. É a desilusão do quase. É o quase que me incomoda e me entristece, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganha ainda joga. Quem quase passa ainda estuda. E quem quase amou não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perderam por medo, nas ideias que nunca saíram do papel, por essa maldita mania de se viver no outono. Pergunto-me às vezes o que nos leva a escolher uma vida morna, e a resposta é ser de có. Está estampada na frouxidão dos abraços, nos bons dias quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, o arco-íris seria em tom de cinza e os dias seriam nublados. O nada não acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. E preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é simplesmente desperdiçar a chance de merecer. Porque para os erros há perdão, para os fracassos chance e para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio e economizar alma. O romance cujo fim é indolor não é romance. Por isso não deixem que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça vocês de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando. Fiquem com Deus. Sucesso e aprovação para todas vocês.